Olá pessoal, tudo bem? Trataremos na aula de hoje do experimento 5, temperabilidade dos aços, baseado no ensaio de Omni. Nesse experimento, faremos aqui uma introdução e basicamente uma revisão de conceitos do diagrama ferro-carbono, que é utilizado nos aços, diagrama de fase ferro-carbono, de curvas TTT, de tratamento térmico em função de transformações de fase em função de temperatura e tempo, e também uma contextualização geral aí do ensaio de Omni e a importância dele para a caracterização dos aços. Então, antes de mais nada, vale aqui fazer uma revisão sobre diagrama de fases de ferro grafite ou ferro carbono. Vamos entender a diferença já entre eles. O diagrama de fase é uma peça gráfica, que traz num eixo o teor de um elemento, no caso aqui carbono, aqui adicionado no ferro, nesse caso aqui, poderia ser chumbo estanho, alumínio, silício, até diagramas ternários, quaternários nós temos também, mas esse é um diagrama binário, que traz de forma gráfica a correlação entre o teor de um elemento adicionado em outro, e como que eles se comportam no tocante às fases ali que estão presentes em função da temperatura. Então, nesse eixo aqui nós temos a temperatura. Então, dado um teor de carbono, por exemplo, adicionado no ferro, eu vou ter um aço específico, traçando uma linha aqui, eu consigo prever qual que é a estabilidade dessas fases à temperatura que eu estou estudando. Então, primeiro, esse diagrama de fase aqui, nós temos dois diagramas sobrepostos. O vermelho é o diagrama de ferro-grafite, que esse sim é considerado um diagrama de equilíbrio, de ferro-carbono, onde de fato é a temperatura ambiente, se você tivesse em condição estável, onde praticamente onde não ocorrerá mais difusão, você vai ter a presença da fase alfa, que é uma fase rica em ferro. E a fase grafite, que é rica em carbono, é só carbono, na verdade, essa fase. Só que é muito difícil, você formar isso por condições de processamento, Você precisaria deixar isso no forno por muitos meses, até que você tenha difusão ali de todo, O que quer dizer isso? Que todo o carbono que está dissolvido aqui nessa fase alfa, nessa ferrita, teria que difundir, e formar ali e formar essa grafite, que é uma estrutura exclusivamente de carbono. Então, o que acontece como isso praticamente não é possível, do ponto de vista industrial, aí, o que nós temos é um diagrama metaestável, onde você tem uma fase intermediária, que é essa fase cementita, que é um carboneto de ferro que tem uma estrutura ortorrômbica, Então, aí você tem, nessa estrutura ortorrômbica, você tem átomos de carbono, e tem átomos de ferro também nela. Então, é um carboneto de ferro com uma estrutura e composição química muito bem conhecidas. Então, é esse diagrama que nós estudamos, Nós estudamos esse diagrama ferro-carbono, que é um diagrama metaestável, um diagrama de fase metaestável, que funciona muito bem, para predição de fases, para entender como é que os aços se comportam aí no tocante às fases que neles estão presentes. Então, você tem, à medida que você avança, selecionando aqui uma composição específica, você tem, desde o líquido, passando aqui desde o ponto aqui, a partir dessa linha aqui, que a gente chama de linha líquidos, Você tem a solidificação, criando um líquido, que primeiro o líquido é uma fase sólida mais um líquido, então a fase sólida, essa fase aqui que é a austenita, então você vem solidificando, entra nessa linha aqui, que é a linha que a gente chama de, passando essa linha, que é a linha que a gente chama de sólidos, entra num campo aqui onde praticamente você só tem a fase austenita, que é a fase gama, até que chega numa temperatura aqui onde você tem uma nova transformação, que passa a ter a presença da fase alfa e da fase cementita. Então, isso em condições de resfriamento lento, onde tem tempo para que ocorram essas fases, essas transformações de fase. Então, você tem
esse tipo de comportamento, né? Essa peça gráfica também traz aqui para nós, né, algumas informações importantes, né, como as fases que estão presentes, né, como eu já disse, em função do teor do elemento, assim também como a solubilidade, né, desse carbono no ferro em função da temperatura. Tá? Então, você vê que aqui a temperatura ambiente, abaixo de 600 graus, né, que já praticamente não tem difusão, o teor de carbono aqui que é admitido aqui na solução, em solução sólida com ferro é muito baixo. Tá? E assim, mesmo assim, aumentando, você chega aqui a zero, aumentando a temperatura, você chega a 0,21%, né, nessa condição aqui. Por outro lado, né, se você aumenta mais a temperatura, você chega a um ponto aqui até de 2,01%, tá, de solubilidade de carbono, que é, na verdade, né, esse é o ponto que a partir daqui você já classifica como ferro fundido. Né, e daqui para cá são os aços. Né, então o objetivo nosso aqui é estudar basicamente até aqui. Então, daqui para cá a solubilidade do carbono, né, praticamente nenhuma, né? E aí por isso que você passa a formar já ali nódulos ali de grafite mesmo. E aí você tem uma série, né, de definições aí para os ferrofundidos, né, onde você tem matriz de grafite já bem consolidada. Mas já no aço, né, brincando com temperatura e taxa de resfriamento, a gente consegue dissolver esse carbono aí, né, e até reter eventualmente ele a temperatura ambiente, a depender do tratamento térmico que é imposto. Então essa é uma breve revisão dessa peça gráfica importante, né, que nós utilizamos aí para prever a evolução das fases aí, em função da temperatura. Então, em relação a alguns conceitos, né, de austenitização e transformação holotrópica do ferro, então, primeiro, o tratamento térmico de austenização consiste em aquecer o aço, né, até uma temperatura em que ocorra a fase austenita. Né? Então, você tem que austenitizar, porque lembrando, né, ali é onde você consegue dissolver mais carbono. Você aumenta a solubilidade de carbono em uma única fase, tá, que corresponde, né, acima dessa linha A1, A3, né, a depender do teor de carbono do aço. Então, geralmente dissolve-se a ferrita, a perlita, a cementita e os carbonetos ali presentes. Né, fala-se geralmente porque isso envolve, né, uma questão cinética, né, onde você precisa de difusão, então envolve uma questão de tempo. Né, então, precisa permanecer por um tempo necessário para que ali ocorra, né, de fato, a dissolução dessas fases aqui. Então, a temperatura de austenização, como já havia dito, né, ela varia de cada aço em função do seu teor de carbono, né, e dos elementos de liga. Então, quando resfriado, a austenita pode se decompor de várias formas diferentes, dependendo do processo de resfriamento, né, da taxa empregada, originando aí vários microconstituintes, né, que alguns deles são fases, né, como martensita, a própria perlita, né, ou microconstituintes, né, como perlita e baenita. Então, como isso é possível? Né? Graças lá à transformação alotrópica do ferro. Né? Então, lembrando que o ferro puro, abaixo de 912 graus, ele apresenta uma estrutura do tipo CCC, né? Cúbica de corpo centrado, né? Então átomos aqui nos vértices e um átomo no centro. À medida que esse ferro, né, no caso o ferro puro é aquecido, né, 912 ele tem uma transformação, aí a transformação alotrópica, né, então ele passa de uma estrutura CCC para uma estrutura de CFC. Então, o que gera isso? Né? Você passa a ter interstícios, né, espaços aqui, que nós chamamos de interstícios, onde você consegue posicionar, né, no caso, átomos de carbono. Então, nessa estrutura CCC, do ferro alfa, né, da ferrita, o interstício está entre duas, né, células unitárias aqui. Você tem um interstício que você consegue posicionar átomos de carbono aqui. Nesse caso aqui da estrutura CFC, né, acima de 900 graus, o interstício é bem no centro aqui da célula unitária. Então você consegue colocar um átomo de carbono aqui no centro.
Aqui está em detalhe nessa figura aqui. Então, o que ocorre, né, esse interstício aqui, por cálculo geométrico, você vai ver que ele é maior, né, então ele tem uma solubilidade. Então, por isso que nessa condição, quando a gente aquece o material, né, e leva ele nessa condição, onde ele passa a ter essa estrutura, ele tem essa transformação alotrópica, no caso do ferro puro, ou polimórfica, no caso do aço, né, que você passa de CCC para CFC, você aumenta a solubilidade nesse interstício, né? Você cria esse interstício aqui, dada essa transformação, e aí você consegue dissolver mais carbono. Tá? E aí o segredo, né, de controlar a metalurgia dos aços está bem por aí. Né? Se você aumenta a solubilidade, consegue dissolver todo aquele carbono, você tem uma única fase aqui, né, que é a austenita, e você impõe, por exemplo, um resfriamento rápido, que vai ocorrer é que esse carbono, né, não tem tempo, né, para difundir para fora dessa rede aqui, então você acaba ficando com uma estrutura, né, entre o CCC e o CFC, né, que no caso é uma estrutura tetragonal, né, que ela tem um eixo aqui, já não é mais cúbica, né, então ela tem um eixo que é maior, né, esse eixo aqui é maior, porque não dá tempo desse carbono, né, que fica retido nesses vértices aqui da célula unitária, se difundir. Né? Então, isso aqui, esse carbono cria uma fase que tem uma condição super saturada e, porventura, é mais dura. Né? A qual nós damos o nome de martensita. Né? Por outro lado, se você resfria esse mesmo material de forma lenta, né, esse carbono vai sair por aqui por difusão, e aí a temperatura ambiente lá você vai ter duas fases. Né? Então é basicamente isso que ocorre quando você faz uma têmpera, né, de um aço aí. Então aqui explorando, né, de forma mais didática aí, o diagrama de fase, tá? Então nós temos a temperatura ambiente como já um diagrama de fase, né, ferro-carbono, diagrama meta-estável, lembrando, né? Então nós temos aqui para baixo os teores de carbono, nós temos o ferro puro, né? À medida que se adiciona carbono, você começa a formar um microconstituinte que nós damos o nome de perlita, né? Perlita, vale lembrar que não é uma fase, né? A ferrita sim é uma fase, que é uma estrutura, é uma fase rica em ferro com estrutura CCC. A perlita nada mais é que um arranjo, né, microestrutural que envolve uma distribuição entre placas de ferrita, tá, e cementita, que é o carboneto de ferro. Então você tem esse arranjo aqui, né, basicamente uma placa dessa do lado da outra, né, que ocorre ali por segregação, à medida que uma fase nuclear ela vai segregando, né, se a taxa de resfriamento é baixa, ela vai segregando, né, para o lado, que eu quero dizer, você tem uma frente aqui, tá, onde você está, portanto, tem uma fase aqui que é rica em ferro, né, pode ser a fase alfa, então essa aqui ela vai segregar carbono para a lateral, segrega carbono para a lateral, consequentemente você cria uma placa aqui que é rica em carbono. Então aqui você tem alfa e aqui você vai ter o carboneto de ferro. Né? Aqui é o F3, Fe3C. Né? E assim por diante. Né? Então esse aqui, por outro lado, vai segregar ferro. Né? Então você acaba tendo essa estrutura, né, onde você tem essa difusão aí, cooperativa aí, né, entre carbono indo para um lado, ferro indo para o outro, de forma que você cria uma fase rica em ferro, que é a fase alfa, e outra rica em carbono, né, que é o carboneto de ferro. Ela tem essa característica, né, que é uma característica de estrutura como se fosse lamelar aí, tá? Então essa estrutura perlítica. Mas lembrando que ela é formada de fase alfa mais cementita. Tá? A perlita não é uma fase. Então nós temos aqui diferentes, né? Então, como eu disse, né, por volta de 2, alguma coisa aqui por cento de carbono, nós temos os aços, né? Então tá aqui o steel. Daqui para frente já é ferro fundido.
tá? Que não interessa muito para o que a gente está estudando agora. E aqui nós temos exemplo, né, de modificação microestrutural em função da temperatura para 3 tipos de ácidos, né? Nós temos esse primeiro aqui, tá? Que é um aço que nós chamamos de hipoeutetóide, né? Que ele está abaixo desse ponto aqui, onde você tem uma reação eutetóide de uma fase sólida, tá? Austenita, se transformando em 2 outras sólidas, que é a ferrita mais a cementita. Então tem esse ponto aqui, eutetóide. Então esse aço hipoeutetóide, né, que ele está abaixo desse ponto aqui, então ele está aqui por volta de 0 alguma coisa carbono aqui, 0,2, 0,3%, não importa muito a taxa. Mas se você aquece ele, então, essa temperatura acima da linha A3, que é essa linha aqui, você tem, por exemplo, próximo aqui de 912 graus, né? Tá aqui, mas um pouquinho abaixo, talvez 900. Então, para essa composição aqui, nesse caso, você teria só a fase austenítica. Então, você tem os contornos de grãos, né, com a fase austenítica, que é CFC, e tem aquele interstício com alta solubilidade, né, de carbono. Então, nessa fase, a gente consegue dissolver até 2% de carbono, né, nessa condição. Se você for resfriando, né, então ele já começa a formar aqui, então essa linha aqui, ele começa a formar a fase alfa. Não, então por isso que aqui você tem alfa mais, né, alfa mais austenita, né, mais a fase gama. Tá? Então você começa a formar o alfa. Então essa figurinha aqui mostra isso nos contornos de grão, preferencialmente, né, onde você tem maior energia livre de Gibbs. Você começa a formar, né, os primeiros núcleos aqui da fase alfa. Tá? À medida que você vai reduzindo essa temperatura até chegar a esse ponto aqui, então você já tem praticamente no contorno de grão já um layer, uma camada, né, da fase alfa, que é a fase ferrita. Tá? Então essa ferrita que se forma nesse quadrante aqui, né, onde você tem a combinação das duas fases, né, as duas fases são presentes nesse campo aí. Cruzando essa linha aqui de 727 graus, né, todo o restante que era austenita vai se transformar em fase alfa, ferrita, mais cementita. Então aí sim ela fica com essa estrutura, né, periódica, aí podemos chamar assim, né? Então você tem ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita. Tá? E isso aqui substitui a fase alfa, que era remanescente dessa transformação aqui. Já no caso, né, então essa ferrita aqui a gente chama uma ferrita pró-eutetóide. Nós chamamos essa ferrita que forma a primeira aqui nos contornos de grão. Já nesse outro caso aqui, né, do aço eutetóide, né, que é o aço com 0,7, 0,8% de carbono aí. Então você não tem a formação, né? Então você vem aqui de uma temperatura, né, qualquer temperatura estando aqui dentro desse campo da fase austenita, você vem resfriando ele até que você cruza aqui essa linha, toca esse ponto aqui de 727, tá? E toda a estrutura se transforma, né, em uma estrutura perlítica. Então você tem, e a estrutura perlítica, como já falado, então é alfa mais carboneto de ferro ali, cementita, né, organizado de forma aleatória. Já nesse caso aqui do aço hipereutetóide, né, no caso que você aquece então acima da linha ACM, que é essa linha que nós chamamos aqui, tá? Então esse caso você tem, né, muito carbono no aço, né, então levando na questão austenita, você vê que todos eles são iguais, né, a microestrutura de todos eles são iguais quando dentro do campo da austenita. A depender da temperatura, obviamente que esse grão pode crescer mais, né, mas se observar essa aqui, essa aqui e essa aqui é a mesma estrutura, né, da fase austenita. À medida então que você solidifica esse aço hipereutetóide, cruzando a linha ACM, aí você vai formar não mais alfa, né, não mais a fase ferrita, mas sim o carboneto de ferro, né, como pode ser observado aqui. Então no contorno de grão você começa a formar o carboneto de ferro. Tá? Vai aumentando a fração desse carboneto de ferro até que você cruza essa linha aqui,
tá? De 720 graus, 727 graus, aí todo, né, o carbono remanescente, desculpe, todo a austenita remanescente passa se transforma em estrutura do tipo perlita. Tá? Então aí você vai ter, no caso então, alfa, né, fase ferrita, mais perlita, desculpa, mais cementita. Tá? Então você tem, mas aí você já não tem a ferrita protetóide, você tem a cementita, né, ou carboneto de ferro protetóide, que é esse que forma aqui em cima, aqui, quando você cruza a linha CM. Okay? Então, basicamente, essa é uma revisão aí do diagrama de fase para que vocês possam relembrar. Isso, né, vale para condições onde você aquece o material, dá tempo para que as operações, né, para que as transformações difusionais aí ocorram, e posteriormente você também de forma com resfriamento lento, né, relativamente lento, você dá tempo para que essas transformações ocorram. Então, uma outra ilustração aqui que mostra, né, o procedimento de austenitização, né, do material do aço hipotetóide. Então, você pega, por exemplo, um aço aqui, tem um teor de carbono abaixo, né, do ponto tetóide, abaixo de 0,77. Né, então, aqui ele tem uma estrutura do ponto de vista, né, alfa mais carboneto de ferro. O carboneto de ferro, então você tem, primeiro no contorno de grão, tem aquele alfa protetóide, né, e aqui você tem uma estrutura, né, um microconstituinte do tipo perlita, que é formado por alfa mais ferrita, mais cementita. Aquecendo ele, você dissolve, né, começa a dissolver acima de 727 graus, tá, no ponto 2, aí você já dissolve 100% aí da estrutura que estava aqui, né, daquela perlita que estava aqui, daquela microconstituinte, que passa a dar lugar à austenita. À medida que você vai aquecendo, ponto 3, você vai aquecendo, né, então você vai dando lugar à austenita, até que você cruza essa linha aqui, tá, onde você tem, de fato, aí a transformação de toda essa linha 3, onde você tem toda a transformação da ferrita remanescente em austenita. Então você tem uma estrutura desse tipo aqui, onde todo mundo aqui é austenita, fase gama. É só uma forma mais detalhada de observar o que a gente tinha conversado antes. Tá? E aí, se você solidifica de forma lenta, ele vai fazer o caminho inverso e vai chegar no mesmo produto. Okay? Então, um conceito importante, né, que a gente vai tratar aqui, né, isso vale, esses diagramas aí, embora metaestáveis, né, a gente trata ali de resfriamento lento, não chega na condição de equilíbrio, como eu disse, porque para chegar na condição de equilíbrio você teria que ter não carboneto de ferro, mas grafite. Tá? Então, o que nós, no mundo real, aí, no dia a dia, conseguimos estabilizar ali com resfriamentos, mesmo ao forno, é o carboneto de ferro, fase alfa mais carboneto de ferro. Então, mas assim, né, uma característica importante que nós utilizamos para o aço é o fato da gente poder temperar ele, né, da gente brincar com aquela história do carbono ali, que a gente aumenta a solubilidade dele quando aquece, né, e a solubilidade diminui quando a gente resfria esse material. Tá? Só que se a gente impõe ali condições de resfriamento rápido, né, nós não deixamos com que esse carbono saia daquela rede, né, daquela estrutura, assim supersaturando a estrutura, né, e aumentando consequentemente a dureza. Então, para isso nós temos conceitos aí um conceito de curvas TTT, né, que são curvas de temperatura, tempo e transformação, que são utilizados para acompanhar as transformações microestruturais de aço submetidos a tratamentos térmicos de austenitização seguida de resfriamento. Então é isso que eu estou comentando. Então, assim, há basicamente dois tipos de curvas TTT. Temos curvas ITT, né, de Isothermal Time Transformation, que são transformações de fase que ocorrem quando você impõe o material a uma temperatura constante. Tá? E CTT, né, de Continuous Cooling Transformation. Né? Então, nesse caso aqui, você austenitiza o material e impõe uma taxa de resfriamento praticamente constante.
Então, os dois você austenitiza o material, então leva ele lá no campo da austenita. Você traz de um campo da austenita até uma determinada temperatura, que é o ITT, e mantém essa temperatura por um determinado tempo. Tá? E o outro, que é o CCT, você fica mudando, né, essa taxa de resfriamento, né, esse taxa de resfriamento quando você leva o material à austenitização. E aí o produto disso aí vai ser diferente em função do tipo de tratamento térmico que é empregado. Então a importância dessas curvas, né, as curvas, aqui está errado, aqui é ITT, tá? ITT de Isothermal Time Transformation, tá? Então nós temos tempo aqui no eixo do X, tá? Então nesse eixo aqui Y nós temos a temperatura, e aqui nós temos os produtos, né, que nós estamos trabalhando aí. Aqui embaixo nós temos uma legendinha para ele, né? O A é austenita, o F é ferrita, o P é perlita, perlita não é fase, só relembrando, e B bainita, né? E M aqui equivale a martensita, né? Que é aquela aí sim uma fase, né, supersaturada em carbono. Então o que ocorre é o seguinte, né? Nós temos exemplo de dois ácidos aqui, né? O 1045, tá? E o 4340, então eles têm praticamente o mesmo teor de carbono, né? Esse aqui tem 0,4% e esse aqui tem 0,45% de carbono, mas só observam que as curvas deles são bem diferentes, né? Então como que nós podemos interpretar isso aqui? Então, como é função do tempo, né, nós pegamos aqui, quando nós austenitizamos o material, né, então pega o Atos 1045, austenitiza ele, aqui tem essa linha tracejada aqui que fala, né, da austenitização aqui, que está em torno de 700 e alguma coisa aqui, mas aqui vamos dizer que nós levamos ele até 900 graus, por exemplo, aqui. Eu tenho certeza aqui que eu tenho só austenita, tá no forno, tá no tempo zero. Se eu faço um resfriamento muito lento, né, o que vai acontecer? Ele vem e vai cortar, né, essa linha aqui, por exemplo. Quando ele corta aqui, ele inicia a transformação de austenita para ferrita. Consequentemente, eu vou ter uma estrutura do tipo perlítica. E aí termina as transformações, né, quando eu chego nesse campo aqui, onde eu tenho basicamente só perlita. Nós sabemos ali que uma organização, né, típica da fase alfa ferrita mais a fase cementita. Tá? Mas esses diagramas, né, como nós utilizamos, né, pensando em condição isotérmica, né, nós trazemos ele até uma temperatura. Então, digamos que eu pego o material que está a 900 graus e trago ele a 600 graus. Então eu trago ele muito rápido até 600 graus, resfrio ele rapidamente a 600 graus, até aqui, e aí eu mantenho esse material a 600 graus por um determinado tempo. Por exemplo, por 10 minutos. Eu tenho aqui um tempo. 10 segundos, desculpe. Então o que ele vai acontecer? Se eu trago ele muito rápido aqui, ele não cortou nenhuma dessas linhas aqui, tá? Então ainda ele é austenítico. Mas, logo em seguida, né, ele começa uma transformação. Então ele vai transformar na ferrita, até que eu chego aqui, cruzo, e aí eu tenho uma estrutura perlítica, né, quando forma aqui o carboneto de ferro. Por outro lado, se eu pego esse mesmo material que está a 900 graus e trago ele até 400 graus, resfriado bem rápido, né, considerando que essa taxa aqui é uma taxa muito, muito elevada, eu não estou cortando, né, nenhuma dessas linhas aqui, então não está tendo transformação nesse momento. Eu estou considerando que eu consigo trazer ele de 900 a 400 graus, né, em menos de um segundo. Então, faço a manutenção dele aqui. Né, então, com quase 4 segundos, aqui, 2 segundos, né, eu vou ter o início da transformação, que vai terminar aqui próximo aqui de 10 a 2 segundos aqui. Vou concluir a transformação, e aí eu vou ter um outro tipo de microconstituinte aqui que a gente chama de bainita. Aqui é uma organização, também não é uma fase, só é uma organização ali da ferrita, né, e do carboneto de ferro. Tá? Basicamente, assim, pessoal, o que acontece daqui para cá
né? Como à medida que você reduz a temperatura, a difusão do carbono começa a ficar mais difícil no ferro, então você tem aqui para baixas temperaturas, né, quando você sai de perlita para bainita, né, superior ou inferior, você passa a ter estruturas, né, do ponto de vista microestrutural mais refinadas, né, e mais supersaturadas. Tá? Mas ainda são de fase alfa, ferrita e de carboneto de ferro, né, para um ácido esse aqui, onde você não tem a formação de outros carbonetos. E se você faz um resfriamento muito rápido, né, e corta essa linha M aqui, aí sim você passa a ter a transformação martensítica. Né, que aí é uma transformação que ocorre sem difusão atômica. Né, e aí sim você aumenta muito a dureza, porque você tem uma estrutura lá que é supersaturada em carbono, né, aquele carbono não conseguiu sair da rede, e aí você aumenta de fato a dureza aí do material. Então você tem o início da transformação martensítica, que é o M-start, e tem o final aí, né, que é difícil, né, você não encontrar nos diagramas, né, mas onde você tem certeza aí que 90% da austenita se transformou em martensita. Então esse tipo de transformação aqui de martensita é uma transformação que não envolve difusão atômica, e essas transformações aqui que nós paramos aqui em alguma determinada temperatura e deixamos isotérmico, são transformações que envolvem difusão atômica. Então depende de tempo. Tá? Já nesse outro aqui, é um aço 4340, né, com teor de carbono parecido, tá? Só que a curva é totalmente diferente, né? Então você consegue observar o que primeiro, né? Os tempos aqui, ó, essas curvas elas foram deslocadas mais para a direita. Então elas demoram mais tempo para ocorrer essas transformações da austenita. Então eu tenho um campo aqui muito maior, né, que numa determinada temperatura, que entre 500 e 600 graus, chega a 10 a quarta. Né, 10 a quarta segundos, eu ainda tenho a austenita estável, sem se transformar. Né, então, comparando com isso aqui, a 10 a quarta eu já transformei tudo, né, não tem mais nada aqui em volta de 500 ou 600 graus por aqui. Então, essa diferença. Então, por que ocorre isso? Quando você adiciona elementos de liga, né, uma das funções dos elementos de liga é justamente essa. É fazer com que você retarde, né, essas transformações, tá, para permitir, né, que você tenha um maior controle metalúrgico sobre todo o seu produto. Né? Então, assim, imagine que você tem peças mais espessas. Então você fala, mas com um segundo eu consigo resfriar uma peça, basta eu pegar ela a 900 graus e jogar num balde de óleo. Tá? Isso se for uma peça fina, uma lâmina, e se for uma peça com uma espessura mais elevada. Né? Então você garante esse 1 segundo aqui, você garante para uma espessura fina, né? Ou na periferia dessa peça. Já o núcleo ele vai seguir outra taxa de resfriamento. Então aí passa a ser um problema que você acaba tendo uma peça que ela é heterogênea do ponto de vista de dureza. Né? Isso às vezes não é um problema, porque às vezes você só precisa de dureza na superfície, mas às vezes você precisa de dureza na peça como um todo. Então para aí que vem essa questão de usar esses aços que tem uma maior, né, essa propriedade aqui que é temperabilidade, que nós conseguimos manter por mais tempo ali a fase austenítica, né, de forma que as transformações ocorram de forma mais demorada, mais lenta, para que a peça como um todo consiga sofrer todas as transformações. Então, assim, o funcionamento é mais ou menos o mesmo, né? A explicação, você austenitizando ele aqui, nesse caso 800 graus aqui, digamos que você está totalmente austenítico, basta deixar numa temperatura específica, né, isotérmica, e você vai ter as reações. Né? Então, você vê que algumas reações nem estão até fora do gráfico, que elas vão correr muito lá para frente. O final da transformação. Né? Então, é interessante notar como a adição de elementos de liga, por mesmo teor de carbono, afeta a distribuição a forma dessas curvas
e a velocidade aí, né, que as transformações ocorrem. E aí, agora sim, as curvas CCT, né, essas, né, são mais, do ponto de vista industrial, são mais interessantes, porque nós não temos, né, é difícil fazer aquele tipo de tratamento isotérmico em peças industriais, né, é mais comum, né, utilizar essa curva CCT, tá? E aí nós temos aqui, você observa que são os mesmos aços, o 1045 e o 4340, tá? E o que nós observamos é o quê? Que a diferença é o quê? Que a partir de um ponto onde você austenitiza ele aqui, você tem taxas de resfriamento diferentes. E em função dessa taxa, né, ela vai cortar aqui determinadas regiões. Então, por exemplo, ferrita, aqui ele vai ter perlita, aqui embaixo uma taxa mais rápida, a letra B ele vai ter bainita, uma taxa mais rápida ainda ele tem martensita, e nesse aço 4340 mesma coisa. Então, brincando aí, alterando essa taxa de resfriamento, né, nós temos aí diferentes produtos metalúrgicos também. Tá? Então, essa é uma forma um pouco mais interessante, porque é mais simples de fazer um tratamento térmico com um resfriamento contínuo. Né? Então, basta você entender como é que é a geometria da sua peça, né, em termos de seção transversal, e a partir disso, né, obviamente para esses aços que já foram mapeados, você consegue correlacionar, né, qual a expectativa de taxa de resfriamento, por exemplo, que você vai ter no núcleo, né, desse material. Então aqui nesse gráfico, aqui, por exemplo, você tem até espessura aqui, ó. Aqui nesse gráfico do 43, do 1045, você tem taxas de resfriamento. Nesse aqui ele faz uma correlação já um pouco mais direta com a própria espessura, né, do corpo de prova, a seção transversal ali. Então, à medida que você aumenta a seção transversal, isso aqui nós estamos considerando o que está acontecendo lá no núcleo, no último, na parte mais quente da peça. Tá? Então, à medida que você aumenta aqui a seção dessa peça, a taxa de resfriamento é muito mais lenta. Então, se você pegar o que quer dizer isso? Se você pegar uma peça que tem 76 milímetros de seção, o centro dela vai ter esse perfil aqui, caso desse aço. O centro dele vai resfriar nessa condição aqui. Tá? Se for uma seção de 12,7, ele vai resfriar nessa taxa aqui. E assim por diante. Né? Então, quando nós falamos de transformação martensítica, por exemplo, o que nós queremos é, imagina que se você tem uma peça fina, voltando aqui para o 1045, uma peça fina, você garante que toda ela, né, a parte mais quente dela, que é o núcleo lá da peça, se for uma peça fina, você tem que garantir que ela não corte, né, essa linha B, que corresponde à transformação bainítica. Tá? Ele tem que cortar exclusivamente M. Então, quando nós adicionamos elemento de liga, né, o que nós fazemos é deslocar essa curva para lá. Então, se observar aqui os tempos também, né, que ela começa em 10 segundos, essas transformações. Nesse caso aqui, nós estamos com basicamente aqui 25, 30 segundos praticamente para começar a ter alguma transformação. Então, tem tempo aqui, né, você tem mais tempo para ter transformação martensítica. Então, esse é o espírito de usar essas curvas aí para deslocar e de forma que você tem, então, pensando aqui no núcleo da peça, né, esse núcleo atingiu essa taxa de resfriamento suficiente para promover a transformação martensítica, que é isso que nós queremos. Né, para aí ter resistência mecânica maior, dureza mais alta e tudo isso que ela propicia. Então, dentro desse conceito, né, de temperabilidade, a temperabilidade de um aço, né, é a habilidade de endurecer devido à formação de martensita. É isso que a gente estava conversando antes. Que é fruto do tratamento térmico, que é basicamente austenitizar, né, e fazer um resfriamento rápido quanto? Rápido o suficiente para promover a transformação martensita. Então, tem material que tempera o ar. Né, tem material que tempera em água, tem material que você tempera em óleo. Né? O que nós buscamos, de fato, ali é a menor taxa, né? Desculpe, a maior taxa é a menor taxa de resfriamento que promova a transformação martensítica.
né, a taxa mais branda possível, não é a mais severa, é a mais branda possível que propicia a transformação martensítica. Por que isso? Por que não a mais severa? Porque a expectativa nossa é que o ideal seria que toda a peça, né, se pensar numa peça que tem uma seção um pouco um pouco maior, que toda ela resfriasse de forma homogênea. É difícil acontecer isso, né? O que está na superfície normalmente vai resfriar mais rápido, né? Mas isso evita ali variação de volume, né? E uma série de problemas que podem ocorrer nisso. Então, assim, essa medida é uma medida qualitativa, né, da taxa na qual a dureza do material cai em função da distância da superfície. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar um ensaio de Omni, né, que é um ensaio bem barato e bem simples e didático para determinar a temperabilidade desse material. E a queda da dureza pode estar diretamente relacionada à formação de teores decrescente de martensita. Então, um aço, né, então, nesse conceito com temperabilidade elevada, é aquele que endurece, isto é, forma martensita em sua superfície e tem elevado grau ao longo do seu interior. Então, aquele que mantém, né, pensando num gráfico dureza, né, versus distância, é um que mantém por mais tempo essa dureza. Então, esse é um aço com alta temperatura. Então, o ensaio de Ohme, que nós iremos utilizar no experimento prático, né, na prática de laboratório, é um ensaio bem simples, um ensaio normalizado, né, normatizado, desculpe, que consiste, né, na utilização de um corpo de prova, né, com essa geometria aqui, o corpo de prova cilíndrico, tá, que ele tem um ressalto aqui na cabeça. Esse corpo de prova, né, ele é austenitizado, então ele é aquecido ali no forno, e rapidamente colocado numa estrutura que tem um suporte que vai acondicionar, né, a cabeça daqui desse corpo de prova, e ele fica suspenso, né, no mesmo momento que você tem um jato de água direcionado, tá, na parte inferior dele. Então, o que você tem, essa face de baixo aqui do corpo de prova, ela recebe um jato de água, tá, que ele que ele vai extrair calor, ele vai perder calor nesse sentido aqui, ó, tá, nesse sentido aqui. Então, a expectativa é o quê? Que nesse ponto aqui, se nós colocássemos termopares, por exemplo, em posições específicas aqui, e monitorasse essa temperatura, tá, esse ponto que está mais próximo aqui em contato com a água é aquele que tem ali a maior taxa de resfriamento. E esse que está mais longe aqui é que tem menor taxa. Tá? Um aço com alta temperabilidade é aquele que, com a menor taxa e a maior taxa, né, ainda obtém o mesmo produto metalúrgico. Então é isso que nós chamamos de um aço com alta temperabilidade. Quando eu falo do produto metalúrgico, seria, por exemplo, martensita. Tá? Então, um exemplo, né, que nós iremos analisar aí durante o experimento, nós temos aqui curvas, né, é comum traçar isso, né, então, uma vez que esse material aqui, que esse corpo de prova resfria, ele tem a temperatura ambiente, né, baseado na extração de calor aqui com esse jato de água, tá? É feita uma trilha nele aqui, uma trilha, né, que pode ser retificada ou pode ser fresada e lixada e polida, tá? Onde é feita a indentação. Então, nós temos aqui nesse corpo de prova aqui. As distâncias também são padronizadas, então a medida que é feita é correlacionada à dureza com distância. Então, essa aqui é a parte fria desse corpo de prova no caso, né? Então, você observa que ele tem a máxima dureza. E essa dureza vai caindo à medida que você vai, né, caminhando para a parte mais quente, vamos dizer assim, do corpo de prova. Então, aqui nesse lado aqui, do lado esquerdo, é a parte fria, né, e do lado direito aqui é a parte quente. Tá? Então, à medida que você caminha para a parte quente, né, ou seja, aquela que resfriou com uma taxa de resfriamento mais baixa, né, ele tende a não ter tempo para ter aquela transformação martensítica. Né? Ele tem outros produtos, ele pode ter perlita, ele pode ter bainita, enfim, ele pode ter outros microconstituintes que não são tão duros quanto a martensita. Então, o que nós medimos é a capacidade desse material se transformar em martensita. Nesse exemplo aqui, né,
do que nós estamos caracterizando. Então é um material que tem uma baixa temperabilidade, né? Que equivale mais ou menos a esse 1045 aqui. Nós temos duas curvas aqui, tá? Então você tem a dureza Rockwell C. Então você vê que assim, em função do teor de carbono, a dureza da martensita, né, vai ser mais ou menos a mesma. Não, dificilmente passa de 60 Rockwell C, que é o limite, né, de solubilidade de carbono também. Então assim, você vê que com quatro, né, com 4 pontos aqui, né, basicamente ele já cai a dureza para baixo de 30 Rockwell C. Por outro lado, o 4340, que é aquele que tem alta temperabilidade, aquelas curvas, né, CCT e ITT estão deslocadas lá para a direita, para que você tenha mais tempo para ter as transformações aqui, né, você observa que ele mantém um patamar de dureza por uma distância muito maior. Então isso é fruto, né, da adição de elementos, né, elementos de liga, no caso desse material aqui, níquel, cromo, molibdênio, que, né, retardam aqui as transformações, né, e encaminham, né, faz com que essas curvas sejam deslocadas para tempos, né, maiores aí. Então demora para ter essa transformação e aí a gente consegue, né, um material com alta temperabilidade. Então, a depender do material, se você precisa aí de uma seção transversal toda ela dura, né, uma seção espessa e totalmente dura, vale a pena então você investir no aço que tem alta temperabilidade. Agora, se você precisa, né, só de uma dureza superficial, que é para desgaste ou coisa do tipo, né, então você pode optar por esses materiais que não tem uma temperabilidade tão elevada, que de fato você consegue um aumento de dureza localizado ali em alguns milímetros na espessura só. Então é basicamente isso. Em seguida vocês vão ver o roteiro do próprio experimento e o experimento